Nós falamos até agora, e na Páscoa você se lembra muito disso, do que Jesus fez por nós. Isso era o que o nosso estado de miséria e pecado exigia que Jesus fizesse. E se Ele não fizesse, nós estaríamos perdidos para sempre. Agora, eu posso lhe fazer uma outra pergunta? O que Jesus espera de nós? O que nós precisávamos que Ele fizesse, Ele já fez, pois foi Ele mesmo quem disse: está consumado. Mas o que Jesus espera de nós? O que devemos fazer agora? E eu quero que você leia com bastante atenção esse versículo que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, no verso 23. Lucas 9, 23 está aí na tela. Diz assim: Jesus dizia a todos, vou parar um pouquinho aqui e perguntar a você, a quem Jesus está dizendo a quem? A quem? Todos. Ele não está falando apenas para os apóstolos e para as pessoas daquela época, não é verdade? Então preste bastante atenção. Dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente sua cruz, diariamente a sua cruz, e siga-me. Esse versículo me mostra que Jesus não nos chamou para sermos católicos ou espíritas, assembleianos ou presbiterianos ou batistas. Jesus nos chamou para segui-lo, no sentido de que todo aquele que quer seguir Jesus, quer ser seu discípulo, tem que cumprir as exigências do discipulado, porque senão não é seu discípulo. Bem simples assim. Aliás, Jesus não era uma pessoa de difícil de se entender. Ele era simples para os simples e se tornava tão complicado para os complicados. E ele disse assim: se alguém quiser, negue-se e tome diariamente a sua cruz e siga-me. Essas são as exigências. Por isso eu digo para você que nós somos chamados para ser discípulos. Chamados para ser discípulos. O nosso chamado é esse. Se alguém perguntar para você assim: para que você foi chamado por Jesus? Para ser discípulo. Pronto, resume tudo o que Jesus ensinou. Nós somos chamados para ser discípulos. E esse mestre que nós somos chamados para seguir faz 3 exigências para quem quer segui-lo: desejar, renunciar e seguir. Guarde essas palavras com você: desejo, desejar, renunciar e seguir. Não é verdade que o seu desejo impulsiona você a fazer coisas, e a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, até com o nosso próprio desejo, porque aí, às vezes, você pode ser vítima do seu próprio desejo. Conta-se a história de uma moça que queria muito se casar. Ela falou: queria casar com um gatão maravilhoso. E aí, então, ela fez todo o seu esforço, e foi, buscou um, e de repente achou que um era a vontade de Deus. De uns tempos, casada, ela procura o pastor e diz para o pastor assim: pastor, me ajuda em oração. Falou: o que foi, minha irmã? Falou: casei, pastor, o meu marido. Pastor, que é isso, minha irmã? Você tem que
honrasse o marido. Não, pastor, ora por mim, pastor. Meu marido, olha só, eu chego em casa, ele está deitado. Mas como dorme aquele homem, pastor? E ele não quer saber de nada, só come, só dorme e depois come. Quer tudo prontinho na mesa. Então, pastor, o cara não gosta nem de tomar banho, uma dificuldade. Eu falei assim, então, mas você não pediu para Deus um gatão? Nós temos que tomar muito cuidado até com os nossos próprios desejos. Mas não é verdade, estou vendo você aí, não é verdade que, não, que eu falei para ele quando eu visse ele aqui, eu ia falar assim, estou vendo você. Não, ele não é gatão, não, é um trabalhador. Ele não foi por causa disso, não, hein, cara. Aí, perdi até o rumo do negócio. Mas eu vou voltar aqui. É o seguinte, não é verdade que, baseado nos seus desejos, você constrói as coisas na sua vida? É assim que é. Não é só ter desejo, mas é a partir de um desejo que você constrói alguma coisa. Se alguém não quer casar, não casa. Se alguém não quiser fazer faculdade, não faz. Se alguém não quer comprar uma casa, não compra. Se alguém não quer comprar um carro, não compra. É claro que não vai bastar apenas o desejo, mas é a partir do desejo que você vai construindo algumas coisas. É isso que Jesus disse. Jesus dizia a todos, se alguém quiser... O que é essa palavra? Essa palavra significa querer, ter em mente, estar resolvido, determinado, propor-se-á. Ela vem de um derivado que significa assentado como fundamento de uma construção, está vendo? Fundamento de uma construção, em cima do seu desejo que vão nascendo as outras coisas. Por isso que Jesus falou, primeiro de tudo você tem que desejar. Eu não sei quais foram os seus desejos, talvez você já fez a faculdade dos seus sonhos, já casou com a sua grande paixão, comprou aquele carrão, construiu a casa do jeitinho que você quis, ou não, mas não sei qual que é o seu desejo. Mas a pergunta é a seguinte, qual é o seu maior desejo? E talvez você possa dizer assim, se tiver lido um pouquinho mais a Bíblia, você fala assim, deixa eu dar uma resposta bem sábia, qual que Jesus falou que era a fome dele, a sede dele, o que ele desejava? Já sei, ele falou que a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Então eu vou responder, qual que é o maior desejo do seu coração? Fazer a vontade de Deus. Que lindo, bonito, maravilhoso, parabéns, nota 10. Aí, vamos ver, se você tem esse desejo, e ele é a base para você construir outras coisas, como você tem ocupado o seu tempo? Você, nós de uma maneira geral, vamos pôr nós de uma maneira geral, fica mais leve, né? Nós de uma maneira geral, temos corrido atrás de quê? Nós temos corrido atrás de quê? Isso denota o seu desejo, isso aponta qual é o seu maior desejo, isso mostra qual é o seu maior desejo. Qual é o seu maior desejo? Nisso está sendo construída a sua vida. E Jesus segue falando sobre renúncia. Desejar, renunciar. Ele mostra aqui em Lucas 9:23, na parte B, que é preciso negar-se a si mesmo. Vamos aprender um pouco também com essa palavra? A palavra negar significa declarar não conhecimento ou ligação com alguém, esquecer de si mesmo, perder a visão ou interesse próprio. Negar está no tempo auristo, que significa indeterminado, sem limite, e está na voz média, ou seja, agindo diretamente sobre si, o que torna um imperativo.
É imperativo que, se você quer seguir Jesus, você precisa negar a si mesmo. E negar a si mesmo, às vezes você diz assim, mas o que será que é negar a mim mesmo? Explica melhor esse negócio. Eu vou explicar para você. Negar a si mesmo significa negar a si mesmo. Você entendeu? Não, deixa eu pedir ajuda de Jesus. Dá uma olhada. Jesus está aqui. Quem veio sexta-feira aqui? Glória a Deus, foi muito bom. Hoje no culto das 8h30, das 17 também, foi demais. Aí, Jesus está aqui no Getsêmani. É um momento muito difícil da sua vida. Muito, mas muito mesmo. E Jesus então chama os apóstolos para orar com ele, deixa alguns um pouco mais distante, mas traz 3 dos os seus 3 mais chegados amigos para orar com ele, porque aquele momento é difícil. E naquela oração, antes de sair para orar a primeira vez, diz, fiquem aqui e vigiem comigo. Eu sei que é a noite, eu sei que vocês estão cansados, mas eu estou para ser preso, e o que eu vou enfrentar é muito, mas muito difícil. E aí ele se ajoelha lá no jardim do Getsêmani, e veja o relato, em Marcos 14, 34 e 35. E lhes disse, aos apóstolos, claro, a minha alma está profundamente triste. A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. Entende? O que é negar-se a si mesmo? Se não, deixa eu continuar lendo. E dizia, Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Jesus nunca no seu ministério tinha feito uma oração como essa, mas nesse momento ele faz. E depois de pedir, ele terminou orando, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Isso é negar-se a si mesmo. Dizer para Deus que, contudo, que não seja o que eu quero, mas o que tu queres. E a pergunta é, quando fica mais difícil dizer não para si mesmo? Para você dizer não a si mesmo. Quando que é mais difícil? Alguma coisa que você não deseja fazer e faz. Ou aquilo que, se Jesus te pedisse, e talvez ele esteja lhe pedindo, você que não quer ouvir, você dizia, não, o senhor pode me pedir tudo, menos isso. Eu não vou conseguir. Mas nós temos que fazer tudo o que Jesus mandou, e esquecer do que eu posso ou não posso. Às vezes é difícil para você perdoar alguém que abusou de você, seja no sentido que você esteja passando. Mas e se Jesus pedir a você que você perdoe, assim como ele perdoou aos seus ofensores? Você perdoaria? Se a sua resposta é sim, então faça. Perdoe. Eu não vou conseguir. No fim da palavra, da mensagem, eu vou te explicar como você consegue. Mas por enquanto, veja. Se você não faz isso, você tem que ouvir a pergunta de Jesus dizendo, e por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Amados irmãos e irmãs, você que está me ouvindo e que talvez ainda não seja irmã ou irmão, deixa eu falar uma coisa para você.
há muito engano. Porque Jesus não pode ser o meu Senhor se eu não lhe obedeço. Jesus só é meu Senhor se Ele manda e eu obedeço, senão Ele não é meu Senhor. Se eu não obedeço Jesus, eu não sou discípulo de Jesus, logo eu não sou filho de Deus. Vou lhe mostrar um pouquinho mais para que você entenda. Imagine que você chegou no céu. Eu não sei como é que você imagina o céu. Para mim, céu, eu não fico tentando imaginar como que ele é no espaço, a sua forma, a sua estrutura. Para mim, o céu é olhar os olhos de Jesus. Acabou, tá bom. Perfeito. Agora, se Jesus olhasse e você entrasse no céu e olhasse nos olhos de Jesus, e Ele olhasse no seu, e você dissesse: oi, Jesus, cheguei. E Ele dissesse: você Jesus, que é isso? O senhor não lembra de mim? Não, eu sei que você existe, eu sei todas as coisas, mas assim, nessa intimidade que você está falando aí, não, Jesus, o senhor não lembra de mim? Aí talvez, você já pensou o susto, gente? Já pensou o susto? Jesus não vai bater em você e vai falar: estava brincando, assustei você, né? Não, Ele não vai fazer isso. Mas Jesus olha para você e você responde para Jesus assim: oh, Jesus, não lembra? Sabe aquela oferta gorda que resolveu aquele problema? Sabe, resolveu o problema das crianças lá que precisavam. O senhor sabe que fui eu que dei. Parabéns para você, mas... Não, Jesus, então peraí, você não está lembrando de mim? Deixa eu te dizer uma coisa para o senhor. Jesus, eu profetizei em seu nome. Tem gente que ouviu minha profecia que está aqui no céu. Parabéns. Não, Jesus, espera aí, eu vou te refrescar ainda mais a memória. Sabe, aquela pessoa que estava endemoniada, que nem o pastor Marcos Riss conseguiu expulsar os demônios? Então, Jesus, eu fui lá e expulsei. Porque aquela caça só saía com jejum e oração. Então, ele estava lá. Eu que fiz, em seu nome eu fiz isso. Ele vai dizer, Não, Jesus, agora eu vou dizer uma coisa que você vai se lembrar. Sabe aquela pessoa que tinha um câncer em estado terminal, que tinha vários exames e todos os médicos diziam que ele não tinha mais de 6 meses de vida, e que eu orei e ele foi curado, e eu orei em nome do Senhor Jesus. E ele disse: olha, sinto muito, para de explicar, não conheço você, aparte-se de mim. Pode parecer meio mal isso, não é? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amados irmãos, não existe ninguém que seja mais amoroso que o nosso Pai Celestial, porque Ele entregou o seu próprio Filho para morrer por nós. Não existe um Salvador mais amoroso que se entrega a si mesmo, que faz uma oração dessa e vai para a cruz e faz tudo o que tem que fazer por você. A parte dele, como Ele mesmo disse, está consumado. Mas Ele só lhe pede uma coisa: negue-se a si mesmo. Ele não precisa do seu dinheiro, Ele é o dono do ouro e da prata. Ele não precisa dos seus dons, porque foi Ele quem os deu.
Ele não precisa dos seus talentos, ele não precisa da sua religiosidade, ele não precisa do seu jejum e da sua oração, fariseu. Jesus precisa de você, ele quer o teu coração, e aí tudo que vier será para a glória de Deus. E se assim você o fizer, quando você chegar lá nos céus, quem sabe você vai até receber uma coroa. Você não vai ficar com ela muito tempo, porque se você receber coroa e estiver diante de Jesus, você fala, toma coroa, Jesus, quem merece é o Senhor. Mas você vai ouvir a voz dele dizendo, vinde benditos de meu Pai. Você que não tinha aquele dízimo gordo para dar, talvez você não operou grandes sinais e maravilhas, mas eu sabia que o teu coração me pertencia. Foi para isso que eu morri. Eu morri para comprar você, não o que você tinha ou o que você podia fazer. Eu morri por você. Jesus não morreu pelo que nós podemos dar a Ele. Jesus morreu por nós, porque Ele nos ama. E o que Ele mais quer ouvir de você é, Jesus, eu lhe pertenço, não pertenço a mim mesmo. Eu entrego a minha vida para o Senhor. E é isso que Ele recebe com alegria. Isso é evangelho. Isso é evangelho. O evangelho de seguir significa tomar a cruz diariamente. Tomar diariamente a sua cruz e siga-me. Desejar, renunciar e seguir. Diariamente. A palavra aqui do dia não é o dia do hebreu, que é do nascer ao pôr do sol. A palavra que é o dia civil, o espaço de 24 horas. Jesus convida você para segui-lo 24 horas por dia. Eu tenho um amigo meu, que ele é da Sara Nossa Terra, acho que de Maringá que ele é. Ele é tão doidão que ele falou assim, sabe, Ronaldo, quando Jesus diz que ele quer que eu siga diariamente, até no meu sonho quem manda é Jesus. Eu falei, cara, doidão, ele é psicólogo. Aí ele falou assim, sim, porque eu nego aquelas coisas assim, de repente tem uns sonhos, que eu falo, Jesus, de onde que vem esse sonho aí? Não, se tem alguma coisa que eu quero curar, porque até o meu sonho tem que glorificar o Senhor. Porque tem certas pessoas que sonham com umas coisas, não tem domínio sobre esse sonho, e fica curtindo o sonho. Não. Ele já era doidão. Se é 24 horas, é até a hora que eu estou dormindo. Inclusive, se ele disser, essa hora que você guarda para dormir, eu não quero que você durma, acorde e vai orar, acorde e vai orar. Ele que manda em você. Não é o seu descanso sagrado. É o seu Senhor que é sagrado e que manda no seu descanso. E quando ele também disser, para de fazer isso que você está fazendo e vai dormir, que eu quero que você vá dormir, porque senão você vai morrer fazendo o que você está fazendo, para de fazer o que você está fazendo e vai dormir. (24 horas, tudo. Se Jesus disser para você, me dá suas férias, que eu quero usar você no campo missionário, dá suas férias. Se Jesus disser para você, você vai ficar, você vai morrer do jeito que você está fazendo, eu quero que você tire férias. Tire férias. É Ele quem manda. Mas para ouvir e obedecer, é preciso ter intimidade com Jesus, seguindo 24 horas. Mas o que é tomar a cruz? Tem gente que acha que a sua cruz é o seu cônjuge, seus pais, seus filhos, o chefe lá do trabalho, ou aquele líder da igreja que você não aguenta mais, nem ouvir a voz dele, aquele cara da célula que você não quer mais saber, porque agora ele fala um monte de coisa que você, eu vou ter que ouvir isso de novo. Tem gente que fala, mas eu aceito, isso é minha cruz. Meu irmão, a sua cruz não é a sua sogra. Sua cruz não é o time do São Paulo que você torce e sofre tanto, ou Palmeiras, ou seja lá quem for, Vasco da Gama, seja lá. A sua cruz não é isso. Quando Jesus convida você, para você abrir mão, é abrir mão do poder de ser.
Paulo diz isso em Filipenses capítulo 2, versos 5 e 6, tenho entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha, o qual existindo na forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Prestou atenção? Mas a si mesmo se esvaziou. Ele pode pregar, negue-se a si mesmo? Tomando a forma de servo, escravo, tornando-se em semelhança de homens, e achado em figura humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Isso é negar a si mesmo, e ele está pedindo, você que está seguindo a Jesus, faça a mesma coisa que ele fez. É modelo, não é fazer igual. Você não vai ter que ir lá para Jerusalém, fazer regressão, tentar entrar no útero de alguém que não tenha tido relação sexual com ninguém, nascer de uma virgem, ir lá no Gólgota fazer uma cruz para você, se pregar lá e tal, e morrer, e esperar que você seja ressurreto e que tenha seguidores e faça igualzinho a Jesus. Não é isso, é modelo de vida. E o que Jesus está dizendo é que você tem a mesma atitude mental, Paulo está falando aqui de atitude mental, que Jesus Cristo tinha, de esvaziar-se de si mesmo. Isso é seguir Jesus. John Stott, no seu livro A Cruz de Cristo, fala umas coisas muito lidas a respeito sobre negar, sobre renunciar. Não é negar a nós mesmos certos luxos. Vamos fazer pacto de pobreza e pronto. Não, pode até ser que seja, se Deus pedir isso, que nem pediu para o jovem rico, mas não é isso exatamente. Não é negar a nós mesmos certos luxos, é em verdade negar ou deserdar os nossos próprios seres, renunciando ao nosso suposto direito de seguir o nosso próprio caminho. Negar-se a si mesmo é voltar-se da idolatria da centralidade do eu. Meus irmãos, nosso verdadeiro eu está em Deus. Eu devo negar constantemente o eu caído e deixá-lo lá na cruz. Eu devo afirmar constantemente o eu ressuscitado em Cristo Jesus. E ser uma nova criatura que faz a vontade do Pai. 3 exigências para ser discípulo: desejar, renunciar e seguir. O que é que você vai fazer com essa palavra? Tudo que Jesus deveria fazer, já fez. Está consumado. E agora, o que ele pede a nós? Ele dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Muito bem, acabou. Só que tem um apelo para você, todos vocês. Ele dizia a todos, deixa eu falar uma coisa para você. Essa mensagem é uma mensagem pesada demais para eu e você. Talvez você tenha até vindo aqui esta noite para ouvir outras coisas. Mas essa mensagem é a mensagem de salvação, que salva você. Se eu pregasse, por exemplo, aqui, que hoje é uma noite, que Jesus estivesse passando, e tivesse ali 10 leprosos, e Jesus curasse os leprosos, hoje é noite de cura, e aí aqueles 10 leprosos, com esses ex-leprosos, vão-se embora, com exceção de um ex-leproso, que volta para seguir Jesus. De que valeu aos 9 leprosos, se não que eles ficaram livres da lepra, glória a Deus, e que bom para eles, mas em sentido de eternidade, de que valeu? Porque provavelmente eles morreriam de outro mal. Mas aquele homem que voltou e seguiu Jesus, ele também morreria um dia, mas não morreria para sempre. Então, sabe você que está seguindo Jesus, negando-se a si mesmo,
diariamente, você que desejou isso, você que renunciou, você que está seguindo Jesus, você foi seguindo Jesus até para onde Ele foi, e você foi, e quando você negou a si mesmo, você morreu na cruz com Cristo Jesus. E aí, quando o seu velho homem morreu ali, o seu velho homem acompanhou, porque esse velho homem foi para a sepultura, e ele morreu. Mas é verdade que Jesus também ressuscitou, porque a sepultura está vazia, e ele ressuscitou, e por onde ele for, vai você também. O seu destino é a glória. Ou você prefere as coisas dessa terra? O seu destino é a glória, porque onde eu estiver, vocês estarão também. Foi a promessa de Jesus, que se cumpre e está se cumprindo. O nosso maior desejo deve ser seguir os passos de Jesus, entregar tudo por Ele, como Ele fez por nós. Só que esta é uma palavra fácil agora, mas difícil para o dia a dia. Como eu posso amar a Deus com todas as minhas forças, do meu coração, do meu entendimento, com todas as minhas forças? Como eu posso amar o próximo como a mim mesmo? Como eu posso amar o meu irmão como Cristo me amou? Pois que Cristo se entregou por mim, com esse mesmo amor eu devo amar vocês, a cada um de vocês. Mas isso é impossível pelas minhas próprias forças. Pois é por causa disso que quando você nega-se a si mesmo e entrega a sua vida para Jesus, você é batizado no Espírito Santo. E só é batizado no Espírito Santo aquele que entregou a sua vida 100% a Jesus, integralmente a Jesus. Porque se você não fez isso, meu irmão, você precisa fazer. Havia alguns homens lá na igreja primitiva, isso é contado no livro de Atos, que os apóstolos chegaram e perguntaram para eles: vocês conhecem Jesus? Mas ninguém veio aqui fazer uma missão, não. Passou um homem por aí, explicou como Jesus era o Messias, e nós ficamos convencidos de que Jesus é o Messias. E vocês foram batizados como? Nós somos batizados no batismo do arrependimento. Não. Vocês precisam entender, não é só o Messias, Ele é o Senhor da vida de vocês. Vocês precisam entregar a sua vida a Jesus. Vocês não receberam o Espírito? Mas nós nem tínhamos ouvido do Espírito. Como alguém pode ser de Jesus e não ter o Espírito? É por isso que muitos não conseguem fazer a vontade de Jesus. E quando nós não conseguimos, sabe por quê? Primeiro, porque é preciso negar a si mesmo. E segundo, porque é preciso tomar a cruz diariamente. Todos os dias você deve esvaziar-se de si mesmo e pedir para que o Espírito de Jesus, o Espírito de Jesus, entre em você e encha você. Aí você vai ter poder do Espírito Santo para seguir diariamente a Jesus. E você vai ser possuído, totalmente tomado por uma força, por um poder que vai levar você a fazer a vontade do Pai. Amém? Isso custa um preço. O preço da oração, o preço da leitura da palavra, do jejum, da busca, de se humilhar diante de Deus, de brigar com você diante de Deus. Deus, eu sou muito cheio de mim mesmo, me ajuda, permanecer um tempo ali na presença do Senhor, porque às vezes a gente é enganado, nós somos enganados pelo nosso próprio eu, que diz: chega, já está bom, não precisa mais, já está bom, sai daqui. E você sai de lá: é verdade, olha como eu sei a Bíblia agora, eu sei a palavra, agora eu oro, agora eu jejuo. E eu vou dizer para você: viste um homem sábio aos seus próprios olhos, há mais esperança no tolo do que nele. Se queremos seguir os passos de Jesus, tem que haver passos de humildade e de humilhação, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo de Deus. Amém?
Quantos aqui querem isso? Quantos aqui querem ser cheios do Espírito Santo? Quantos aqui querem verdadeiramente seguir Jesus? Tomando diariamente sua cruz. Feche seus olhos. Converse com o papai agora. Agora você e o papai. O nosso Pai Celestial, que é o dono dessa palavra que foi lida. Então agora, fala com Deus e faz uma reflexão da sua vida. Busca o Senhor. Há algumas pessoas aqui que o Espírito Santo está trabalhando e ela está numa luta com muitas coisas e não consegue se entregar por causa dessa trava que está aí na sua vida. Mas o Espírito Santo de Deus está agindo em você. E se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, porque você se sente amarrado, e você sente aquele medo, mas se eu entregar minha vida para Jesus e Ele mandar eu fazer tal coisa, ai. Ei, não deixe o diabo enganar você. Jesus é bom. E a vontade do Pai, ela é boa, perfeita e agradável. Deus não quer ferir você. Deus enviou o seu Filho para que você tenha vida completamente feliz. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, mas quer fazer agora, do lugar onde você está, você que ainda não entregou sua vida para Jesus, levante a sua mão. Quem vai entregar sua vida para Jesus? Quem quer seguir Jesus? Quem quer que Jesus entre na sua vida agora? Levante a sua mão em nome de Jesus. Deus abençoe, 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 Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe você. Quantos mais querem entregar suas vidas para Jesus? Quantos? Mensagem de salvação. E quando a mensagem bate no teu coração, você é um escolhido de Deus. Deus vai trazê-lo para si. E ninguém poderá tomar você das mãos do Pai. Você também não quer entregar sua vida para... Você quer, você precisa, você quer, você deseja entregar sua vida para Jesus? Esse é o desejo do seu coração. Levante a sua mão. Levante a sua mão. Deus abençoe você. Deus abençoe você. Eu já tinha visto a mão de vocês. Há mais alguém? Alguém que não tenha levantado sua mão ainda? Já tinha visto sua mão, querida. Deus abençoe. Há mais alguém? Há mais alguém? Mais alguém? Levante sua mão e diga: eu quero esse Jesus. Deus abençoe você. Já tinha visto sua mão, querido. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Queria chamar você que levantou a sua mão. Quero convidar você, igreja. Estou olhando o relógio ali, 8h32. Eu não passei nem do tempo da mensagem ainda, falta 10 minutos e 32. 30, 29. Fica aí, porque essa mensagem, ela tem que cair lá num ponto no seu coração, que ela vai produzir algo muito maravilhoso na sua vida. Não chegou o tempo de você ir embora, não. Fala para sua carne assim: quieta de carne, porque essa sua carne inquieta, essa sua alma inquieta, já lhe roubou tantas coisas. Não deixe que ela faça de novo.
Você que levantou a sua mão, saia do seu lugar, vem aqui à frente que eu vou orar por você. Saia do seu lugar, vem aqui à frente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É assim que Jesus faz. Jesus, valeu a pena o seu sacrifício. O seu sacrifício não foi em vão, Jesus. Olha que maravilha aqui, amados irmãos, olha que maravilha. Se você não levantou a sua mão, está se perguntando assim: o que eu fui fazer? Eu devia ter levantado minha mão. Não tem problema não. Vem, mesmo sem ter levantado a mão, sai do seu lugar agora e vem entregar sua vida para Jesus. Vem entregar sua vida para Jesus. Vem entregar sua vida para Jesus. Ele tem de ser o seu Senhor. Ele quer ser o seu Senhor. Deseje isso. Hoje é o momento de renunciar, de entregar. Você que está aqui à frente, ore comigo, repita essa oração, diga assim: Senhor Deus, eu sei que o Senhor me ama, e o Senhor entregou seu Filho para morrer em meu lugar, na cruz, e eu hoje quero seguir Jesus. Eu nego a mim mesmo, eu renuncio a mim mesmo, entrego a minha vida para Jesus, e eu desejo seguir Jesus todos os dias da minha vida. Eu oro, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Ele merece. Olha, você que está aqui e que entregou sua vida para Jesus, saiba de uma coisa: Ele nunca rejeita ninguém. Você pode pensar que você não merece Jesus por tudo quanto é coisa, mas Jesus morreu por você, porque Ele queria que você viesse até Ele hoje, e você vai andar com Ele, você vai ver como é maravilhoso andar com Jesus. Queria convidar você a se assentar nessas cadeiras aqui, ó, aqui na frente. Você vai pegar uma ficha, vai preencher uma ficha, vai receber uma literatura, e nós vamos acompanhar você nesse começo de vida, se assim você desejar. Amém. Jesus é maravilhoso. Nós vamos terminar orando e renovando o nosso pacto com Jesus. Talvez o pacto que você tenha feito com Ele tenha perdido um pouco o brilho. Você falou, mas é preciso tomar diariamente a cruz e seguir diariamente a Jesus. E se você tem dúvidas a respeito da sua entrega, você não precisa vir aqui à frente não. Mas você vai fazer o seguinte: você vai dizer: Jesus, nessa hora agora eu quero reafirmar, e eu quero, Jesus, sentir a testificação do Espírito Santo. Eu quero receber uma visitação do Espírito Santo, para que eu me sinta plenamente vazio de mim mesmo, para que eu me sinta plenamente cheio do Espírito. Eu quero hoje uma experiência de plenitude no Espírito Santo. Essa é a hora, agora é a hora. Convidar você, fique em pé. E como a música sempre ajuda a gente, nós vamos cantar, e você vai se entregando, vai falando com Jesus. Esse é um momento de entrega, esse é um momento de renúncia.
Diga que Jesus é tudo para você. Tudo. Jesus. Jesus é a vida. Clame ao Senhor. E acalma o meu pensar. Me levas pelo. Sim, Senhor, nós precisamos desse batismo com fogo. Curando todo o meu ser. Todo o nosso ser curado da pior doença, que é o nosso egoísmo, Senhor. Nós confiamos no Senhor para nos curar. Entregue-se. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Se você se sente preso a alguma coisa, talvez você seja viciado em mentira. E você diz assim: eu preciso parar de mentir. Talvez você seja viciado no álcool, na bebida, no cigarro. Talvez você seja viciado numa vida que não lhe pertence. Não é essa vida que Deus quer para você, mas você quer provar de alguma maneira que se você tiver, você vai ser valorizado. Você não precisa da valorização das pessoas, você precisa se entregar para Jesus, porque o maior valor que você pode ter recebido foi Ele ter derramado o sangue dele, tão precioso na cruz, porque Ele amou você. Você é muito precioso. E agora você vai se entregar totalmente. Você vai ser curado de si mesmo. Você vai ser livre de si mesmo. Ninguém mais pode te atrapalhar. Jesus já venceu o inferno. Ele humilhou os principados e potestades. Paulo diz que houve um desfile nas ruas celestiais, onde Jesus foi exaltado acima de todo poder e potestade. Jesus é a tua cura hoje. E no ambiente de renúncia, no ambiente de negação do eu, acontecem as maiores curas, sejam elas curas físicas, psicológicas ou espirituais, ou seja lá o que você chamar. Jesus é a cura. Ore, levante sua mão e ore. Levante sua mão e diga: Deus, me dá do teu poder. Diga: Deus, me dá do seu poder. Repita comigo essa oração. Diga assim: Senhor Deus, eu já entreguei tudo, e eu reafirmo, eu entrego tudo, eu me nego, Senhor Jesus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Diga: eu quero o Espírito Santo, que o Senhor venha, e que o Senhor me encha. Se há alguma coisa em mim, de mim mesmo, eu renuncio agora,
e quero ser cheio, 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 cheio de Ti, Espírito. Espírito Santo, me enche. Espírito Santo, me toma. Diga isso. Diga isso. Continue clamando a Deus. Há lutas tão terríveis sendo travadas nesta noite. Há tantas cadeias sendo quebradas. E o Espírito Santo está levando embora, e Ele está enchendo você com poder, Ele está enchendo você, Ele está dando dons aos homens hoje. Tem gente hoje aqui tendo visões, tem gente hoje aqui recebendo a palavra da profecia, tem gente hoje aqui recebendo o dom da cura, tem gente aqui recebendo o dom de línguas, tem gente aqui recebendo todo o dom do Espírito, porque já entregou sua vida para Jesus, e o Espírito Santo só estava esperando você se esvaziar de si mesmo para encher você. Sopra, Espírito Santo, sopra, Espírito Santo, vem como uma tempestade neste lugar, vento impetuoso. Eu chamo o Senhor Espírito, eu profetizo o batismo no Espírito, eu profetizo a plenitude do Espírito, eu profetizo os dons do Espírito, pelo poder da Sua palavra, no nome poderoso de Jesus. Aplauda bem forte a pessoa do Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, que está aqui e que está fazendo essa obra. Glória a Deus. Meu irmão, levanta seus dois braços para cima. Eu não posso porque estou segurando o microfone. Levanta.
dá pra viver. Venham conhecer o Salvador. Todos que querem encontrar palavras de vida eterna, venham conhecer o Salvador. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Todos que são de Jesus. Quem é de Jesus aí? Todos vivos pra luz, venham adorar o Salvador. Todos que sabem perseverar, na fé que tudo vencerá. Quem tem fé aí? Venham adorar o Salvador. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Glória a Deus. Quem sente pé, Jesus perto de você, dá um brado de vitória. Deus está perto de Glória a Deus. A graça dele nos salvou. pode mudar. Deus está perto de nós. O seu trono não se abalará. Deus está perto de nós. O seu trono não se abalará. Deus está perto de nós. Não há mais nenhum temor. Nos libertou, perto está o Senhor. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós, chove o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou, chove o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Glória a Deus. Gente, é maravilhoso a gente poder soltar a voz e louvar a Deus na liberdade do Espírito, é ou não é? Pois é, eu vou dizer uma coisa para você. Eu oro tanto para que as pessoas quebrem sua incredulidade. Tem gente que quer tirar a divindade de Jesus, mas se tira a divindade de Jesus, Jesus é o quê? Um bobo, um orelhudo que morreu na cruz. Para quê? Agora, nosso Jesus não é um burro, ele não é um orelhudo, ele é sobrenatural. É verdade. Olha, eu vou afirmar uma coisa aqui. Ele nasceu sobrenaturalmente de uma virgem. E sobrenaturalmente, cheio do Espírito Santo, ele não pecou. Ele renunciou a si mesmo em nosso favor. E ele morreu, é verdade.
mas sobrenaturalmente, Jesus ressuscitou e está vivo. Ô igreja de Deus, eu espero que toda incredulidade seja quebrada, porque eu não quero assim, ser aquele revanchista, porque tem gente que parece que fala assim, esse pessoal que não acreditou, quero ver, a hora que Jesus voltar, vou esfregar na cara dele aí, viu? Não, não tem nada a ver. Eu desejo muito que todos sejam salvos. E esse é o desejo de Deus. Mas se acreditam ou não acreditam, uma coisa é verdade: todo olho verá, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Põe a sua mão para cima. Receba com a mão para cima. Deus, tudo que o Senhor tem para terminar e ministrar sobre essas vidas, que elas tomem posse agora, e que elas saiam daqui com uma certeza de que pertencem a Jesus, que pela graça eles são salvos, que eles não pertencem mais a si mesmos, mas que eles têm poder do Espírito Santo para tomar a sua cruz diariamente e seguir Jesus. Porque o teu caminho é um caminho de renúncia, às vezes de sofrimento, mas é um caminho de prazer e de alegria que está nos conduzindo para a glória. E nós glorificamos o teu nome. Que o amor de Deus Pai, a graça do Filho, a comunhão, as consolações, o poder e a unção do Espírito seja sobre a sua vida e sobre a sua casa, agora e para sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão.